Vocabulary Part 2. Do. Do. Lembra que eu falei lá no começo que o verbo do sozinho ele significa fazer? Só que a gente usou ele como auxiliar agora. Então, existem duas coisas. Um do que é auxiliar e um do que é o verbo fazer. Cuidado para não confundir. Do. Go. Go, verbo ir. Por que que tem esse to entre parênteses? Porque a gente vai para algum lugar. Então, toda vez que eu usar o go, a preposition to, a preposição to vem acompanhado dele. Like. Like, Live. live, morar. Think. Think, também é a mesma coisa, a gente pensa em alguma coisa. E a preposição que vai acompanhar o think é o about. I think about. Study. Study, Have. have, o verbo ter. Love. Love, Need. need, precisar, comida, casa, dinheiro, coisas que a gente precisa. Prefer. Prefer, Want. want é querer, quero, sucesso, amor, dinheiro. Hate. Hate, odiar. Agora a gente vai ver algumas regrinhas para as frases afirmativas quando a gente coloca o S lá no he, she, it. Os verbos que nós vimos na parte 1, todos eles a gente acrescenta um S, só um S. Porém, em alguns casos, não vai dar certo acrescentar um S no final. Por exemplo, se o verbo termina com O, SH, CH, X, SS ou Z, imagina se eu colocasse mais um S aqui depois do SH, não faz muito sentido, né? Então, eu preciso de uma vogal antes, que vai ser o E. Então, ao invés de acrescentar somente o S, a gente vai acrescentar ES no final. Por exemplo, o do, que a gente viu lá, vira does, e é por isso que o auxiliar também segue essa mesma regra. E o go, que termina com O, vira goes. Nessa segunda parte, nós temos só o do e o go. Porém, nós vamos ver daqui para frente vários outros verbos que terminam com O, SH, CH, X, SS e Z, e sempre vai levar essa regra. Então, não esqueça que vai ES. Os verbos que terminam com uma consoante mais um Y, a gente substitui esse Y por I. Então, tira o Y e acrescenta IES, que é o caso do study. O study termina com DY, consoante Y, e ficou studies. Studies. Nós temos o verbo play, que também termina com Y, só que antes do Y é uma vogal, AY. Ele não segue essa regra do IES, tá? Ele fica place, ele não tem regra. É a primeira situação lá, do somente o S. E nós temos um verbo que ele não segue nenhuma regra, que é o verbo have, verbo ter, possuir. Ele termina, ele vai virar S aqui no final, porém, não dá para acrescentar aqui no final, então a gente tira tudo e vira has. Have, I have, you have, he, she, it, has. Vamos conjugar aqui para ver como fica. O do primeiro. I do, you do, he does, she does, it does. We do, you do, they do. Só lembrando que agora a tradução disso é eu faço, você faz, ele faz, ela faz, isto faz, nós fazemos, vocês fazem, eles fazem. O que que eu faço? Eu faço tarefa, eu faço exercício, eu faço yoga, eu faço karatê, eu faço judô, etc. Tudo bem? Esse aqui é o verbo que tem a figurinha. Aquele que a gente viu lá no começo é o auxiliar, nosso ajudante. O verbo go agora ficou I go, you go, he goes. She goes, it goes, we go, you go, they go. O verbo study. I study, you study, he studies, e é S no final. She studies, it studies.
We study, you study, they study. O verbo have, eu tenho, I have, you have. He has, mudou agora. She has, it has, we have. Volta para o have. You have, they have. E é isto nesta aula. Se você tiver alguma dúvida, mande mensagem pra gente, ok? Não fique com dúvida. Thank you very much. See you next class, guys. Bye!